mas vá até o estádio ali, compareça, porque é inigualável, Bento. A gente que é criado dentro do campo é diferente. Eu entendo o que você está falando. A gente que é criado ali é diferente. Mas eu fui assistir no Maracanã, depois de velho, fui assistir uma partida do Fluminense, fui assistir uma do Flamengo contra o Sport, quando ele estava apresentando o Vitinho, né? Um jogo lá que o Flamengo ganhou de 3-0. Também é uma emoção maravilhosa. É bacana isso. Agora, quando você entrava no estádio, que você via o seu nome lá, passar lá, o seu nome, você ficava olhando, a gente não tirava o olhar da tela. Os meninos, assim, as primeiras vezes que a gente fomos no estádio, que passava o nome da gente lá, né? Você lá dentro e tal. São emoções diferentes. É como um espetáculo de teatro, né? Você sair para o espetáculo, é o que você olha, o público todo ali de pé, é maravilhoso. Por quê? Porque isso chama atenção. Agora, cada torcedor é um ator. Você já viu isso? Sim. Quando filma aquele torcedor, tem torcedor que vai mascarado, tem torcedor que vai com peruca, tem torcedor que leva faixa, tem outro que leva o coraçãozinho, tem outro que vai com a camisa com alguns dizeres. Então, cada torcedor é um ator. Já prestaram atenção nisso? Então, cada torcedor faz parte do espetáculo. É por isso que deve ser respeitado. Que quando o jogador tira a camisa dele e sai mostrando aquele músculo, eu acho que é um desrespeito ao torcedor e ao seu patrocinador. Por isso que deve ser punido. Agora, você tocou num ponto que não tem nada que te faz arrepiar mais do que um estádio lotado, né? Então, e a primeira vez, eu já fui no Maracanã lotado, já fui assistir jogo do Flamengo, já fui em Brasília, mas a primeira vez que eu entrei no Serra Dourada era o Vila e Goiás. Para você foi em Brasília, mas Maracanã é diferente. Não tem Olha, explicação. porque o Maracanã, a gente fala assim, é o palco maior do futebol brasileiro. Mesmo agora que está reduzido, na minha época era 170 mil pessoas, né? Tremia. Nossa, você ficava louco com aquele tanto de grito. Ô Bento, e por falar em Maracanã, eu quero pedir o PH para colocar para cima aí o hino do nosso rubro-negro, porque o queridão vai trazer notícia para os torcedores do Flamengo, e não é notícia ruim, Bento. Vocês sabem que eu sou contra aqueles jogadores estressados, mas só que ele é um cara que a nação rubro-negro tem uma paixão muito grande por ele, que é o Gabigol. O Zico, ele é acima da média do Zico, entendeu? Então o Gabigol, ele está liberado e ele já está treinando hoje, lá no Ninho do Urubu. Aqueles admiradores dele, eu sou um admirador dele, mas quando ele não entra em alguma confusão. Porque se ele resolver jogar só bola, ele chama a responsabilidade para ele. E ele ajuda muito o Flamengo. Então, o Gabigol está liberado, já está no Ninho do Urubu, treinando com a equipe do Flamengo. Tem alguns jogadores interessantes. O Gabigol, como o Vantuir fala, né? Ele já vem carimbado com o Flamengo ali no peito, e a torcida ama ele e tal. Mas tem jogadores que me parece que chegou assim a um nível que eles não preocupam muito com o que vai acontecer dentro do campo. Esse jogo do Flamengo contra o Botafogo, termina o jogo, parece que os caras estão... Parece que eles não participaram de uma partida tão emocionante que foi aquela, entendeu? Você não vê aquela emoção nos jogadores do Flamengo. O Fluminense do mesmo jeito. O Fluminense leva de 3 do Corinthians. Os caras estavam ali dentro do campo, ali, tocando aquele toquinho de bola, cara. Aquele toque, parecendo que estava em casa, não estava disputando uma partida tão importante para o time. Então, assim, aí a gente vê um Fortaleza hoje comendo a bola, Red Bull Bragantino brigando, os caras brigando, lutando. É o time que está com sede de chegar. O Atlético Paranaense, os times assim que estão com sede. E a gente vê alguns times, parece que já chegaram a um nível que não tem aquela emoção mais. E falar em emoção, o Cruzeiro, né? O Ronaldo vendeu o Cruzeiro, né?
Não é mais o dono do Cruzeiro, né, o Ronaldo? Comprou por 50 milhões É, e vendeu por 600. 600 isso mesmo. milhões. Não, ele comprou por 400 milhões. 400. 400. Ganhou uns mas, 200 milhões nessa. Rapaz, né? nossa senhora, olha que poupança. Vai. Reals. Ele fez um investimento muito bom, né? Em 2 anos. Em 2 anos, ele ganhou 50% do valor do dinheiro que ele aplicou. Então, E precisa que esse time volta, né? Para a gente sentir também. Era bom quando esses times assim não precisa. Precisam estar trazendo essas emoções. Mas, gente, que bacana o Gabigol voltando aí. Vai ser muito bom, porque nós vamos ter aqui mais discussão para xingar ele mais vezes. Sim, Como até porque eu acho Bento, que naquele exame lá, a forma que foi conduzida, para mim não foi uma forma muito clara, queridão. ô, Alessandro, eu vou falar uma coisa. O Bento já deu uns 2 chutes na bola, a terceira ele pegou, errou e machucou o tornozelo. Eu vou falar uma coisa para você. O jogador, quando ele gosta de polêmica, ele já entra marcado pelo árbitro. E esse negócio do exame dele, o pessoal também que faz esse exame antidoping, ele sabe o que o Gabigol anda aprontando. Então, o passado dele. Então, o passado dele já condena ele mesmo. Não, mas o Michael passou por lá e não teve isso. Mas, calma aí, mas o Michael é um cara polêmico? Mas tem um passado. Não, ele tem um passado. Não, mas o passado dele, ele veio da doença para a saúde. Ele recuperou a saúde dele. Ele era envolvido com drogas, você sabe disso. E hoje é um cara exemplar. Ele correu para isso. Agora o Gabigol, a diferença dele é que ele gosta de polêmica. E aí é marcado por árbitro. Se ele faz uma falta que é para cartão amarelo, o cara já... Não, você é polêmico, vou expulsar da vez. Se você faz uma falta que não é para cartão amarelo, não, vou te dar amarelo para você. Quem manda aqui é eu. Então, o jogador já entra marcado. Mas tomara, eu torço, Bento, eu torço muito pro sucesso dos outros, sabe? Tomara que isso aí sirva de exemplo para ele. Porque um cara que tem 27 anos, o cara tá com... Mas eu acredito, eu acredito assim, naquele time do Flamengo tem jogador bom demais, né, cara? Se você olha ali o Pedro, que aquele Pedro come de bola, velho, joga demais. Aí você dá uma olhada, aquela garotada nova entrando lá, né? Bruno Henrique e tudo. Então você vê os caras comendo a bola. Meu irmão, ontem o Lázaro errou o gol lá no Palmeiras contra o São Paulo, e aquele Lázaro também jogou muita bola no Flamengo, né? Então é um time que tem muitos bons jogadores. Eu não sei se não seria a hora do Gabigol já sair desse time, talvez, né? Ô Bento, você acha que eu falei aqui do Michael, mas eu como torcedor, parece que eu percebi assim que o Gabigol, ele tinha alguma coisa ali contra o Michael, que às vezes tinha capacidade de tocar a bola ali bem pertinho e não fazia. Na verdade, é o seguinte, não existe isso em futebol. Ciúme. Não existe. Vocês que estão fora até pensam isso. Mas, às vezes, ele sabe da potencialidade do chute do Michael, que não tinha na época, ele não tinha, não chutava. Como o Bruno Henrique também, quando entrou no Flamengo, ele não conseguia finalização, entendeu? Então, talvez na hora ali do lance, o camarada fala, não, eu vou colocar a bola para alguém que tem condições de finalizar, de me retornar a bola. Eu já até ouvi, não sei se foi do professor Luiz Carlos Vinck, uma entrevista dele, ele falando que, eu não sei se foi ou não, mas eu já ouvi que às vezes o jogador estava indo, mas o outro não tinha capacidade de finalizar, isso, então esperava o outro chegar ou ele mesmo finalizava. Então isso... Às vezes as pessoas não entendem, porque você quando conhece os seus parceiros, você olha pelo tipo assim, pô, por que não toca lá na esquerda? Por que não toca aí pro fulano que está infiltrando? Porque ele sabe que aquele camarada não tem condições de dar seguimento à jogada. Então isso acontece muitas vezes, o cara prende a bola, pisa na criança, para esperar alguém que tem condições de fazer a finalização da jogada. Isso acontece. Futebol é isso, né? É conhecimento ali dentro, é treinamento e trabalhar isso aí. E a gente percebe aí, o Gabigol retornando agora, o Flamengo volta mais para as páginas das polêmicas, porque é um cara que puxa isso nas redes sociais, né, Vantuí? Ele puxa isso, ele puxa a mídia para o Flamengo. Sim, Beto, eu já vi isso aí é bom, quando você chama a responsabilidade para você. Eu sou contra, quando o cara, quando o cara, não, mas chato ele é mesmo, quem falou que o Gabigol não é chato? Não, mas ele é chato aí, eu acabei de falar aqui, gente, eu não tô aqui passar a mão na cabeça de ninguém não, pô. Quem paga meu salário é a Rádio Nova FM.
E eu tenho que puxar saco da Rádio Nova FM. Gente, eu fico feliz demais com o futebol. Hoje nós até falamos lá na televisão, né, Vantuir? Comentamos um negócio que acontece no futebol, viu? Que eu quero comentar aqui também. A alegria do torcedor. A torcida do Botafogo já tá postando aí nas redes assim: o campeão voltou, Sim, siga o bonito, líder. Os torcedores do Corinthians nunca viveram um momento tão gostoso, né, de ganhar de 3-0 do Fluminense. Aliás, ó, anotem esse nome, Wesley. Jogador que, primeira vez que eu vi esse garoto jogar, eu falei, esse cara vai arrebentar. Anota outro nome, Luiz Henrique, do Palmeiras. Anota aí, Estevão, do Palmeiras. Anota aí, Chilu, da Napolina, aí, tá vendo? da Rubra. Chilu. Você provou qualquer um. Ai, meu Deus do céu, aí foi como dar um chute nos testículos. Mas vamos continuando. Não, agora é já sério. que você falou de rapaz novo, muito, já que você falou de rapaz novo, eu admiro quando o cara tenha sucesso, igual o Hendrick, que vai ter muito sucesso na carreira, se tiver uma cabecinha boa, espero que sim. O Logan. Ah, muito bom. Rapaz, nossa senhora. Então, não, o Logan foi campeão Libertadores, muito bom de bola. Contra o Boca Juniors, e se tiver uma cabeça boa, tem tudo para crescer no futebol mundial. Olha, eu falo porque, igual o Bento falou, treino é uma coisa, jogo é outra. Mas você vê a agilidade do jogador, a gente, assim, que já... Eu não entendo muito, assim, de técnica e tudo, mas a gente vai lá, tá acompanhando... Amante do esporte. Amante do esporte, você vê. Quando a pessoa tem uma pegada, tem o jeito ou não. O Chilu, ele realmente é um cara que, é claro que não vou fazer a comparação aqui, mas vou falar, o Zotti, ele pega na bola, ele dá 2 toques e faz o passe. O Chilu é parecido ali, ele é liso, teve também o lateral direito da Napolina também, que eu não me lembro o nome, joga muito também, então são 2 nomes para vir de destaque aí no Goianão. Eu vou falar uma coisa aqui interessante. O Roger, quando jogava futebol, o que atrapalhava o Roger era a bola, que era redonda. Mas, muitas vezes, o camarada esquece de fazer o básico. O Vantuir comentou sobre o jogador do Anápolis, o goleiro. Eu acho que se treinar com esse goleiro, não é? Ali, deixar ele depois do treino, treinando, jogando a bola para ele dominar, para ele começar a ter esse domínio, porque tem goleiro que tem domínio. Sim. Tem goleiro que sabe dominar a bola. Aquele do Fluminense é um horror, ele passa medo na gente toda hora. O do Corinthians, então, né, quando a bola vai no pé dos caras, a gente fala, vai furar. E às vezes não é assim, então os caras têm que treinar. Porque hoje é muito importante o goleiro jogar ali, fazer a parte de líbero dele. Até porque o dia que eu tive lá, mais o queridão e o Roger, eu percebi, quero até parabenizar o Tafarel, porque o treinamento muito forte, um treinamento de goleiro muito forte, muito bom, e teve sim o treinamento com os pés ali e tal, e eu vi que o Tafarel corrigia mesmo. Então, assim, é questão de tempo, é questão de treinamento ali que a gente... Não, vai dar tempo, é claro, o Wellerson é novo, o Wellerson é um goleiro que ainda pode ser destaque no Brasil aí. Eu queria fazer aquele treino só uma semana. Crossfit? Crossfit, só uma semana. O abraço da geração. Então, já que ela tá com o microfone na mão, né, PH? Cris Mateus, o seu abraço de hoje. Quero mandar um abraço para todos que ficaram conosco até agora. Um bom feriado para quem amanhã vai curtir aí o Dia do Trabalho. É o nosso dia, né? Para quem vai curtir aí o Dia do Trabalho e para quem não vai curtir e vai trabalhar, um bom trabalho. Queridão da massa. Um abraço aí para toda a equipe de Geração do Esporte. Para a torcida Napolina, sucesso para a Napolina. Parabéns para o Anápolis, amanhã aí faz 76 anos de existência. 76. E vendo aqui, o Eusébio, o Butina, o Gulão. 78. 77 então, foi o ano passado. Estão entrando em acordo aqui, se tudo dá certo, talvez a programação será feita lá do CT do Anápolis amanhã, porque convidaram a gente para um café da manhã. Bento Piancó. É interessante, ontem, né, nós falávamos sobre algumas situações do dia 1º, que vai ser amanhã. O dia 1º é um dia de reflexão, não é só porque é o dia do trabalho, mas nós temos uma reflexão muito forte, que é um dia que a gente lembra muito a Ayrton Senna, o maior ídolo que eu já tive na minha vida. Já chorei por futebol muitas vezes, mas eu nunca chorei tanto
como o dia 1º de maio de 1994. Em 1994, dia 1º de maio, eu chorei muito, eu sofri muito, e eu acho que o Brasil todo sofreu com a morte do Ayrton Senna. E aí eu quero aqui agradecer a vocês por todo o trabalho que vocês me ajudam a realizar, tá? Agradecer o Vantuir, a Cris, seguraram as pontas para mim lá na televisão, viu, Cris? Ao Roger, ao Gulão, enfim, a todos vocês, ao Márcio Gomes, um abraço a ele, né, a Rádio São Vicente, a Rádio Cerrado, e peço sempre a vocês, me queira bem, que não custa nada. Isso mesmo. Então, vamos indo nessa, né? Quero abraçar aqui todos vocês aqui da mesa, Vantuir, Bento, Cris, PH, toda a nossa equipe, né? O Roger Fernaz, todos que acompanharam aqui o programa Geração do Esporte. Gente, olha só, hein? Ainda quero pedir para vocês seguir a gente lá no YouTube, @Rádio Nova FM Anápolis, e também no Instagram, @Rádio Nova FM _Anápolis. Está chegando o Geraldo Fleury com o nosso almoço, é da hora, com o entrevistado de hoje, Teles Júnior. E eu vou ficando por aqui. Abraço e até a próxima. Alessandro Bartras. Você vai ouvir agora o apoio cultural da Nova FM. Rancheiro, quem tem história tem mais sabor. Passe na Ana Lube e sinta a diferença no bolso. Lojas na Avenida Brasil Sul e Rua 14 de Julho. Ana Lube Lubrificantes, cuidando da saúde do seu carro. Cara, que isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Cara, tipo Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Por falar em voz ativa, bora cantar? Mas que uma escolha financeira se torne. Um convite a você que gosta de acompanhar o processo político eleitoral. Agora, para as eleições de 2024, temos programadas 2 palestras sobre as regras para as eleições deste ano. Saiba como se comportar como candidato e também como agente público. A primeira palestra será com a Marina Moraes, que é presidente da Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB Goiás. E a segunda palestra com o Plínio Nabe, que é membro da Comissão de Direito Político e Eleitoral também da OAB Goiás. Essas 2 palestras irão acontecer no dia 2 de maio, agora de 2024, às 9 horas da manhã, no plenário Teotônio Vilela, da Câmara Municipal de Anápolis. E você é o nosso convidado. Anápolis, balanço as cordas da lira e tudo isso me inspira, então eu começo a cantar. São tantos encantos teus que sinto que os versos meus são pequenos pra expressar. Quanta beleza, ó terra querida, seu povo não se intimida quando te quer defender. E ao contemplar o seu porvir, vejo o futuro a sorrir pelas glórias que ainda há de ter. Ó cidade linda de amores, de praças ornadas de flores, do perfume divinal. Tens um clima que faz gosto, onde a brisa beija o rosto da linda colegial. Cidade querida de Zeca Batista, gloriosa de tanta conquista, cada vez te quero mais. És linda, terra napolina, a estrela matutina do estado de Goiás. Anápolis, balanço as cordas da lira e tudo isso me inspira, então eu começo a cantar. Mas são tantos encantos teus que sinto que os versos meus são pequenos pra expressar. Quanta beleza
beleza, ó terra querida, seu povo não se intimida quando te quer defender. E ao contemplar o seu porvir, vejo o futuro a sorrir pelas glórias que ainda há de ter. Ó cidade mil de amores, de praças ornadas de flores, com perfume divinal. Tens um clima que faz gosto, onde a brisa beija o rosto da linda colegial. Cidade querida de Zeca Batista, gloriosa de tanta conquista, cada vez te quero mais. És linda, terra napolina, a estrela matutina do estado de Goiás. És linda, terra napolina, a estrela matutina do estado de Goiás. Anápolis, balanço as cordas da lira, e tudo isso me inspira, então eu começo a cantar. Mas são tantos encantos teus, que sinto que os versos meus são pequenos pra expressar. Quanta beleza, ó terra querida, seu povo não se intimida quando te quer defender. E ao contemplar o seu porvir, vejo o futuro a sorrir pelas glórias que ainda há de ter. Ó cidade ninho de amores, de praças ornadas de flores, com perfume divinal. Tens um clima que faz gosto, onde a brisa beija o rosto da linda colegial. Cidade querida de Zeca Batista, gloriosa de tanta conquista, cada vez te quero mais. És linda, terra napolina, a estrela matutina do estado de Goiás. Anápolis, balanço as cordas da lira, e tudo isso me inspira, então eu começo a cantar. Mas são tantos encantos teus, que sinto que os versos meus são pequenos pra expressar. Quanta beleza, ó terra querida, seu povo não se intimida quando te quer defender. E ao contemplar o seu porvir, vejo o futuro a sorrir pelas glórias que ainda há de ter. Ó cidade ninho de amores, de praças ornadas de flores. Nova FM, Nova FM, Nova FM, Nova FM. Tá na hora. É hora do almoço. Nosso almoço é da hora. Chegou a hora de você ir à forra. Mas aqui nada fica de fora. Principalmente o bom gosto, que sempre vem temperado de sabores e até mesmo de sabores que nossa Anápolis precisa saber. Mesmo que a contragosto. É hora do almoço. Mas o que interessa agora é você ficar com esse gostoso encontro, onde se encontram o Geraldo Fleury, o bom gosto, porque afinal... É hora do almoço. Tá na hora do nosso almoço, é da hora. Você vai gostar. Oi, tudo bem por aí? Aqui, Geraldo Fleury, já que o nosso da hora na hora, claro, da gente se acertar com ela, que inclusive dá nome ao nosso show midiático. A hora que por aqui é muito certa, agora 12h36. Conferindo, gente, 12h36 na Nova FM. Então vamos que vamos por aqui, porque chegamos e estamos em 30 de abril, dia 121 de 2024, que tem mais 245 dias pela frente. E esta é a terça-feira de número 18 deste ano. Lua na fase cheia.
Os que nasceram hoje do signo de Touro. O outono é a estação do ano que estamos vivendo neste momento. Céu aberto, claro, tarde quente pra caramba, hein? 29 graus, sensação térmicas. Térmicas não, né? Térmica, é só uma. 31 graus. A hora. Agora meio-dia e 36 ainda. 30 de abril é o Dia Internacional do Jazz, Dia do Ferroviário, Dia Internacional do Livro Infantil, Dia Internacional da Conscientização do Autismo, Dia do Propagandista. E também é o dia em que, em 1993, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, né, ou como passou a ser conhecida como CERN, anunciou que os protocolos da World Wide Web, ou seja, o www, seriam gratuitos. Nem sempre é fácil determinar a origem de alguma coisa. O nascimento da World Wide Web, que é hoje a pra lá de popular rede mundial de computadores, da qual você está usufruindo neste exato momento mesmo, até mesmo para acompanhar esse nosso show midiático, por exemplo, é cheio de controvérsias. Alguns celebram o aniversário na data em que o criador dela, o físico britânico Tim Berners-Lee, apresentou o documento técnico explicando a ideia. Outros apontam o dia em que ele ligou o primeiro servidor e colocou no ar a primeira página de hipertexto para todos acessarem. Porém, foi só no dia 30 de abril de 1993 que a web tornou-se livre e teve o software base aberto em domínio público. E assim foi iniciada a verdadeira revolução na forma como nós nos comunicamos e compartilhamos conhecimento. A web não apareceu do dia para a noite. E, diferente do que muitos acreditam, não foi originariamente projetada para ser usada de forma gratuita por qualquer pessoa. O objetivo original de Tim Berners-Lee, o mentor da WWW, era projetar um sistema simples que poderia integrar os milhares de documentos gerados durante as pesquisas científicas dos colegas de trabalho. E tudo começou com um projeto chamado Enquire, que hoje é considerado o precursor da WWW contemporânea. Tim passou algum tempo fora da CERN e, ao retornar em 84, percebeu que o Enquire precisava de certos incrementos. O sistema ainda funcionava razoavelmente bem e atendia às necessidades, mas o britânico almejava algo que fosse mais fácil de atualizar e utilizar. Foi nesse momento que ele começou a rabiscar como funcionaria a World Wide Web, uma tecnologia universal para acessar documentos de hipermídia em qualquer servidor do mundo. A proposta foi apresentada à CERN no dia 21 de março de 1989. E então, em 1993, a CERN resolveu anunciar que a WWW seria gratuita para qualquer pessoa do mundo e liberou todas as ferramentas necessárias para utilizá-la, incluindo softwares, feitos por Tim para transformar qualquer computador em um servidor. E é assim que vou te servindo de informação mais precisa, mais necessária, para que juntos possamos seguir em frente, logo após passarmos por essa fase que sempre a designo de preambular, para logo na sequência seguirmos juntos pela fase do jornalismo musical. É aquele instante único em que dou vazão aqui aos meus devaneios musicais e vou em busca, Claro que ao lado de muitas pesquisas, de uma música que combine ao máximo com a temática ser aqui por mim e por quem me acompanha, devidamente abordada e destrinchada. E é assim que já visualizo ali nossa nau musical, pronta que a embarquemos e naveguemos pelos infindos mares musicais que hoje já nos aponta com a bússola que tem dentro da embarcação que nossa viagem é quase cinquentona, já que voltaremos a 49 anos atrás, que foi quando essa curiosa, brejeira e até mesmo revolucionária moda de viola foi lançada. O batidinho na janela.
Pois é, como sempre faço questão de utilizar, somos novamente conduzidos aí pela exata linha musical temporal, ela que hoje nos leva até o ano de 1975, que foi quando ocorreu a composição do Roberto Mendes e do Amaraí. Muita gente pode até estar pensando que eu troquei o D pelo B, né? Mas a verdade é que o nome da dupla é exatamente esse mesmo, Delmonte e Amaraí, já que o B, o Belmonte, que era o companheiro original do Amaraí, e ele, né? O Belmonte faleceu em 9 de setembro de 1972, aos 34 anos, em um acidente de carro. E isso após um show em Itápolis, no interior de São Paulo, 3 anos antes do lançamento desse LP. E aí usaram esse nome bem parecido, né? O Delmonte, aliás, é o Mouraí, que depois fez dupla aí com o Dino Franco. E o nome da música tema do nosso show midiático de hoje é justamente esse aqui, ó. O batidinho na janela. Batidinho da Janela. Claro que a época, né, foi um tremendo sucesso, sim, e até mesmo porque o estilo do Belmonte Amaraí vinha cada vez mais se popularizando ao lado de estilos semelhantes, tipo Léo Canhoto e Robertinho. Sobre Batidinho na Janela, o que posso dizer, hein? Não existe um melhor som de toque-toque na janela, pois isso depende das preferências e interpretações de cada pessoa. Alguns podem considerar um som mais suave como o melhor, enquanto outros preferem um som mais intenso. A escolha do melhor som é subjetiva. Claro, no caso aí da música tema de hoje, são 3 batidinhos de amor, né? O batidinho. Logo nos induz até mesmo a algo sensual envolto em sigilo, algum tipo de amor proibido, excitante, né? Até mesmo porque tem um grito do pai da moça, tipo flagrando o casalzinho em uma situação indevida e proibida. Logicamente que isso mexeu com o imaginário de muitos à época, porque afinal de contas o imaginário é onde realmente nascem as coisas mais interessantes das nossas vidas. Porque se tudo fosse muito óbvio, teria, né, se descobrir algo, né? Nas relações românticas afetivas, então, essa coisa do enublado, né, do íntimo, do pessoal, do oculto, sempre são muito sigilosas e chegam mesmo a ser picantes. Mas no imaginário popular, essa música usou para ilustrar uma situação de amor entre um jovem e uma senhorita. Os 3 batidinhos na janela, né? Esses aqui, ó. O batidinho. Provavelmente tem a superstição de bater 3 vezes na madeira para afastar o azar. Para os supersticiosos, você é supersticioso? Pois é, mas se você for supersticioso, sabe que bater na madeira 3 vezes é sinal de que expulsará o mau agouro. É o que dizem, né? Pelo menos é o que a grande maioria dos apostadores do bicho, né, e demais loterias acreditam, né? O batidinho na janela. E você que nos acompanha, acredita na sorte, acredita no amor? Dizem que os dois, na maioria das vezes, são jogos de azar, né? Mas quer saber, azar, né? Porque afinal, quem não arrisca, não petisca. Por isso que eu arrisco que será um grande programa de hoje, porque logo após passarmos pela fase do jornalismo musical, que definiu Batidinho na Janela como música tema, é que digo que estamos prontos para ir em frente, logicamente, enfrentando a desinformação, mas só lembrando que a música tema voltará o tempo todo, permeando a próxima e definitiva fase que vem chegando, e que aqui por mim sempre é convencionada de ser chamada de jornalismo efetivo. A hora 12h47, 13 para as 13. Naquele ritmo que é preciso, com a precisão que sempre tem, é que vamos sim, caminhando ao lado da informação necessária e que sempre robustece nossa conexão, trazendo as personalidades diferenciadas da nossa sociedade. E que por aqui sempre, né, vem trazer o que de melhor tem para fazer nossa conexão cada vez melhor, com seus próprios e diferenciados entendimentos. E dentro disso, é que sempre estou bastante disposto em receber meus convidados e convidadas, gente que sabe o que quer e sabe fazer, né? E é assunto de muito interesse sempre o que trago. E é desta forma mesmo que bato presença outra vez por aqui. E hoje dando aquele... O batidinho na janela, né? Mas agora não adianta mais bater não, né? Porque essa janela se fechou, viu? Claro que é da janela partidária que a nossa pauta tratará. E onde eu, claro, dentro do sempre aberto, nosso almoço é da hora, que hoje, terça, 30, dia que fecha o mês de abril, falarei com Tele Júnior sobre o fechamento desta janela para os que pretendem se candidatar a vereador, né? E onde agora as famosas formações de chapas começam e vão até as convenções que se encerram em agosto, onde será batido, né, o martelo aí, que dará por aberto as eleições 2024 de forma oficial, né? E aqui vamos bater de frente para você, telespectadora, né, da nossa conexão até as 2,
porque é desta forma mesmo que estamos conduzindo desde sempre essa transmissão para você que curte ouvir aí o seu rádio. É através dos 87,9 FM do seu rádio. Você, inclusive, pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos aqui, ó, no YouTube. Você está vendo aí o Teles Júnior. Estamos ali no Facebook do Geraldo Fleury. Também no Instagram da Rádio 9 FM. Claro, o rádio agora podendo ser visto em coisa inimaginável. Pelo menos até algum tempo atrás. Disso eu, você, claro que o Teles Júnior também sabe disso. Assim como o quê? Depois de tudo isso colocado, o que é que nos resta? O que é que nos resta? Nos resta, sim, conferir a hora certa e saber que a música tema Batidinho na Janela Batidinho na janela. vai estar o tempo todo permeando a próxima fase aqui que a gente vai seguindo, né? Só resta dizer que é sim, um prazer, Anapolino, poder receber por aqui esse jovem, né? Que valoriza a nossa cidade, até mesmo porque é nascido aqui. Não, e não é só por isso, não. Isso não quer dizer também que quem não nasceu aqui, por exemplo, em Anápolis, como eu, por exemplo, ame menos essa nossa cidade, né? Mas o Teles vem sempre demonstrando esse amor e isso através de ações pontuais e é pontualmente que aqui ele vem se chegando. E se assim, Teles, você que já foi vereador, é que desejo que você se sinta à vontade, né? Sinta-se em casa mesmo, como já está aí sentado nesta cadeira, que sempre o recebe de forma cativa. Seja muito bem-vindo e muito boa tarde, grande Teles Júnior. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio 9 FM. Estamos felizes de poder retornar e poder falar com os anapolinos justamente pela questão da janela partidária que se encerrou, mas a gente poder debater outros assuntos de interesse da comunidade, assuntos de interesse da população e justamente naquilo que vem ser a política. Tecnicamente, Teles, para aquele leigo, você sabe explicar o que vem a ser a janela partidária, Teles? Janela partidária abriu justamente um período em que quem tem mandato, nesse caso dessas eleições... Vereador e vereadora, né? Vereadores, né? Podem mudar do seu partido de origem. Ao encerrar aquele prazo... Prefeito pode também, Teles? O prefeito já é uma outra normativa, né? O prefeito já é mais tranquilo em relação a tempo. Agora, para quem vai disputar as eleições desse ano, eles já têm a janela partidária fecha um dia antes do tempo final das filiações. Então, o vereador mudou de partido. No outro dia, os candidatos ficam sabendo se ele entrou naquele partido ou não, e aí tem a opção também de poder mudar de partido e antes de meia-noite finalizar em outro. Então a janela fechou, se eu não me engano, 6 de abril, né? Foi exatamente, 6 de abril. 5 de abril. 5 de abril, 6 de abril, para poder... Até 5 de abril parece que havia o prazo de mudar, né? Isso. Oficialmente fechou-se no dia 6. 6 de abril o prazo de filiação dos 6 meses. Então, isso trouxe justamente uma pré-definição de candidaturas. Então, o que mais... Por que teve uma situação muito forte, todo mundo querendo saber quem vai para qual partido, se vai ter mudança, se não vai ter mudança, disputas de comandos de partido, presidentes saindo, outros presidentes assumindo. Por que acontece isso? Justamente porque já é uma pré-definição de como vai se dar a campanha. A partir desse momento que a janela partidária se fecha, a gente começa aí já um período de pré-campanha. Esse período de pré-campanha, hoje você não pode pedir voto, mas você pode apresentar suas propostas, você pode dizer que é pré-candidato a prefeito, a Quer dizer, vereador. também não tem nem como pedir voto, porque não tem nem número, né? Só vai ser definido o número nas convenções que no final de julho, comecinho de agosto, não é isso? Isso. As convenções, né, que poderão se dar até 5 de agosto, define em ata todos os registros de candidaturas. E os números, né? O sorteio dos números. E assim sorteio, diante. Olha, tem partido que vai por sorteio, tem partido que a pessoa vai entrando e vai pedindo de preferência. Então, isso vai do acordo realizado entre os membros, com o presidente do partido, e assim vai se dando. É muito tranquilo. Agora, deixa eu te perguntar. Briga por causa de número
por número, não. Olha que dá umas briguinhas, não dá não, Teles? Se tiver um número aí Não. preferencial, Sim, né? sim, pode ser que aconteça. Agora, deixa eu lhe perguntar, Teles. Eu, por exemplo, não estou afiliado a partido algum, esquece, não posso mais ser candidato a nada, né? A vereador, a nada nesse ano, né? Agora, você já está afiliado ao PDT, logicamente Olha, você sendo tem. a única regra, a única exceção a essa regra Ah, é para o militar. militar? O militar, ele tem um prazinho mais estendido É para mesmo? prazo de Essa é filiação. novidade para mim, hein? Se eu não tenho aqui a certeza mas a janela não fechou para o militar. Agora, eu, Agora, cidadão que não é militar, já isso, está fechada a janela. Isso, aí se você não filiou, então só na Só próxima eleição para você, para 6 deputado, meses né? antes, 6 meses antes. escolher um partido, se Quer dizer, filiar. vai haver e uma a nova partir daí janela partidária daqui a 2 anos para deputados, não é isso? Aí, no caso lá, Uhum. a mudança se abre para quem tem mandato para deputados. Né? Ou quem queira, né, se candidatar à época a deputado, não é isso? Isso, aí quem queira se candidatar tem o prazo O máximo prazo. da janela, que aí ele vai se filiar dentro desse prazo para poder estar apto a concorrer às eleições. Janela partidária, então, é para quem está no mandato, é isso, ô Teles? Janela partidária é justamente a mudança de partido, que durante o mandato você não pode exercer, mas tem algumas arbitrariedades, algumas situações que a lei cede e é possível mudar, no caso de expulsão, uma justificativa e coisas assim, mas caso Você contrário... considera arbitrariedade isso, então, Teles? Eu considero uma certa arbitrariedade, por quê? Porque são aquelas brechas que se encontram na lei para poder atender aos interesses. Né? Então, a pessoa está mudando de partido ali, com certeza não deu certo o relacionamento com a liderança partidária, com certeza houve uma perseguição e, por causa da janela partidária, ele tem que ficar naquele partido até o momento certo que a lei permite ele sair. Esse negócio de janela partidária é coisa contemporânea, é recente, Teles? Janela partidária, sim, já é das novas legislaturas. Né? Certo. No Você passado, lembra a partir de quando começou isso? Não lembro. Porque, pelo que eu entendo, então, assim, deixou de pertencer ao político, né? O mandato pertence ao partido, é isso? Essa é a grande tentativa de tirar o partido do parlamentar, do político, e colocar na mão do partido. Né? Então, o partido tem ali a possibilidade das suas punições, né, que já estão no estatuto. Se o membro não cumpriu aquele estatuto em algum ponto, ele pode ser penalizado nisso. E aquele político, não é porque ele não cumpriu que ele está sendo penalizado, que ele vai sair a qualquer hora. Então, a janela já segura o camarada ali para poder dizer assim, olha, existe um estatuto, você tem que andar na linha do estatuto do partido. Quer dizer, isso então acaba... é por isso que acaba que as questões partidárias, hoje, muita gente leva em consideração o partido que a pessoa está filiada. É justamente por isso, porque aquela pessoa contrariando o estatuto do partido, aquele partido pode não permitir ele sair durante boa parte ou a maioria do exercício do mandato dele. Ele tem que ficar ali. Se ele não abrir um acordo, não abrir uma situação que eu considero na arbitrariedade, ele vai ter que ficar ali. É claro que os doutores, eu não sou da ciência jurídica, né? Os doutores sabem mais profundamente os pontos que lhe dão essa brecha aí. Mas não é preciso ser doutor na coisa, você é um experiente, apesar de jovem, experiente aí na vida pública, sabe, entende bem dessa coisa. Eu estou notando uma coisa, o seguinte, Teles, essas regras foram criadas justamente para valorizar, né? Porque até então parece que os partidos estavam cada vez mais desvalorizados, né? Os partidos, eles têm... Hoje no Brasil, eu posso dizer que a situação partidária, ela é uma calamidade. E você me pergunta por quê, e eu te respondo. O partido hoje, ele não preza primeiro por uma idoneidade de
ideologia do seu estatuto, ou coisa assim. Então você pega lá, Partido da Mulher Brasileira. PMB. Não tem uma candidata mulher. Tem um candidato, Zé de Lima, prefeito aqui de Anápolis. No caso do exemplo aqui de Pré-candidato, Anápolis, pré-candidato. ele ficou lá, né? No PMB. No PMB. Um cara, meu amigo, Firme. gente persistente. Eu gosto do perfil do Zé de Lima. que é uma pessoa honesta, uma pessoa muito carismática. Agora, eu estou fazendo aqui uma fala em relação a partido, né? Então, você pega ali situações que o partido nasce com uma certa vertente, daqui 1, 2 eleições, o partido nasceu sem querer fundo partidário, fundo eleitoral, falando mal e tal. Daqui 2, 3 eleições, tá ele, não, eu pego o fundo partidário, tal, É bem-vindo. mas coloco ali para render e o rendimento eu faço. Mas então aquele dinheiro você está usando porque está rendendo. Né? Enfim, são situações de várias coisas. Você pega lá partido que tem cristão na sigla, mas não é que vem só cristão, que é o exercício ou a fala. Trabalhador, mas não tem só trabalhadores, tem também... O PT foge um pouco dessa coisas. regra, não, Teles? O PT hoje é um partido que a gente tem que tirar o chapéu, um partido bastante organizado, tem uma história, tem um legado, e eles trazem, de todos esses partidos, eles têm uma certa coerência com aquilo. E pode ser considerado... É claro que muitas coisas, desde a sua fundação, 1980. quando a gente conversa com quem nasceu lá e fundou o partido e assim por diante, eu nasci em 84, né? Então, quando já tinha eu nasci, 4 anos. o PT já tinha 4 anos. Mas pela história, a gente vê que algumas coisas já mudaram muito, né? A abertura, o discurso, até o próprio presidente, que é o Lula, ele teve que, entre a primeira eleição até aquele foi vitorioso, ele foi se transformando, teve antes do Lula, principalmente nas questões de discursos. Eu, um dia desse, inclusive, vendo um documentário justamente sobre o PT, a gente sabe que nasceu ali nas indústrias, né, do grande ABC, especificamente, eles chamam até de Federação de São Bernardo do Campo, né, do tamanho que era a força ali dos metalúrgicos, nasceu, né, ali nos discursos do Lula, em 1980. A primeira grande vitória que teve o PT e que o fez ser visto, né, como um grande partido foi em 1989, com a Luísa Erundina, à época prefeita de São Paulo. E eu observo, você sabe que a Erundina até hoje, né, rapaz, do alto dos seus 80 anos, 80 nada, a Erundina acabou de fazer 90 anos, cara, é deputada federal. Eu consigo vislumbrar ainda uma coerência no discurso da Erundina, dela há mais de 40 anos ali, há quase 40 anos, prefeita, que foi a grande vitória, a primeira grande vitória, antes mesmo, né, do Lula ser presidente, coisa e tal, o PT teve essa primeira grande vitória em 1989, com a Erundina sendo prefeita. E me parece, Teles, que é o único partido que consegue preservar esse histórico e essa ideologia, digamos assim mesmo, né? Não vou nem colocar pelo partido, mas vou colocar pelos seus membros. Então você verifica que a característica desses membros, principalmente os mais antigos, é de prezar por essa coerência. Então você pega ali, que a gente conhece de figuras, né, a nível nacional, o Eduardo Suplicy, né, você coloca também, a Erundina está no PT não, né? Sempre. PT? Opa, ela nunca saiu, né? Então, você pega essa característica do político mais antigo de prezar por essas situações. Mas hoje você pega uma geração, principalmente as que estão chegando no poder, que não tem muito a coerência em relação a partidos. Eu tô mentindo para você, viu? Desculpa. Fazendo um adendo, ela realmente não está mais no PT, foi para o PSOL. Pessoal, é deputada federal nesse momento pelo PSOL, mas à época, em 89, quando foi eleita prefeita de São Paulo, era sim do PT, né? Mas divergências, né? Divergências. Essas situações. Então, o partido hoje, ele está mais, não é que ele está sendo usado,
Mas você não pode ter candidaturas avulsas. No Brasil não existe candidatura avulsa. Então você precisa de um partido para poder ser candidato. Então, Será que existe em algum lugar do mundo, Teles, candidatura avulsa? Existe. Será que existe em algum? Existe. O que você precisa ver, primeiro, é a possibilidade. Primeira coisa, quando você vai ser candidato, é a possibilidade da sua candidatura. Você vai ser candidato? Vão deixar você ser candidato? Porque tem gente que quer ser candidato, se filia a um partido, chega nas convenções, aquele candidato é barrado. Aquele candidato o famoso tira o tapete, né, dele. Então, assim, puxa o tapete dele. Tá Então, parecendo a história do Márcio Cândido aqui, não, né? Aqui na nossa cidade. Mas, olha, traçando um paralelo, isso. A questão do Márcio não é nem tanto a questão do partido, né? Porque não foi a questão partidária, foi mais a questão de grupo. Né? O grupo é que, segundo conta-se deram um grupo a história, no Márcio Cândido. né? O grupo chegou e substituiu a candidatura dele pela candidatura da Elisânia. Isso. Então, é uma situação diferente. A questão do partido... Mas o Vanderlan Cardoso, ele disse, o senador disse isso mesmo, esse prefeito de senador Canedo falou, puxaram o tapete do Márcio Cândido. Falou com essas palavras, ele mesmo. Isso, em relação a grupo. Ele estava se referindo a grupo. Porque não foi em relação a partido, porque partido, o próprio Vanderlan é o presidente estadual do partido que o Márcio Cândido está ou estava, uma coisa assim, PSD. Então, a gente... Você sabe que é Elisânia, né? Com dois S, né? Elisânia. Então, acaba que, Geraldo, só para concluir a questão do tapete nas convenções, é aquele candidato, ele precisa primeiro ver a possibilidade de candidatura. Ele tem que ter essa certeza. O camarada quer ser candidato, então ele tem que filiar no partido que dá a ele a certeza da sua candidatura. E segundo, aquele que entra para ganhar, é a viabilidade de ganhar. Aí ele vai ter que analisar quem que está lá dentro e toda essa situação. Então, para isso, é importante você estudar as questões partidárias. Né? Então, hoje, principalmente uma eleição municipal, pouco partido vai ser o resultante da execução daquele parlamentar. O vereador, ele é vereador de várias siglas partidárias e tem aí ideologias totalmente que, se você polarizar num discurso nacional, é que fica aí entre direita e esquerda. No município isso desaparece, isso pulveriza. Né? Uma eleição municipal, praticamente, o eleitor, ele precisa ter a certeza se aquele vereador vai lutar por mais emprego. Isso é fala sua, tá muito parecida com a que eu tive ontem aqui, do Dominguinho do Santos. Aliás, o Dominguinho, vamos acertar a hora. 1h07. Estamos aqui com o Teles Júnior nessa tarde. Teles, num primeiro momento, te vi muito animado, muito disposto, com a pré-candidatura do professor Pedro Sayum, o prefeito, inclusive, aqui do Centenário, coisa e tal. Estive, inclusive, com você, com o professor Heloísio Matos ali, num pré-lançamento da candidatura do Pedro no Ana Shopping, coisa e tal. E agora vemos que a coisa não fluiu exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse momento que eu te vi tão disposto, tão animado, defensor mesmo da pré-candidatura, né? Não era da candidatura, logicamente, do professor Pedro Sayum. Para aquela pessoa que gosta do Pedro, quer saber das novidades, conta aí pra gente, Teles. Isso. Só para concluir o bloco anterior, que a gente estava colocando a questão da pulverização do discurso da polarização nacional nas eleições municipais. Isso é uma característica do voto na eleição municipal. Lá no final, ele vai querer um vereador que represente a sua segmentação, a sua necessidade e assim por diante. Por exemplo, vamos só para dar um exemplo e a gente já responde a questão do Pedro. Anápolis hoje carece de políticas públicas que vêm resolver problemas da saúde. Então, isso nós podemos falar muito, temos muito tempo para falar da saúde, porque esse é um assunto muito em voga, essa situação, quem hoje traz uma história com a saúde, legado com a saúde, por exemplo, nós somos realizadores de mutirões
da Saúde. Nós temos hoje o apadrinhamento de 2 deputados, Jorge Moraes, Flávia Moraes, que apoia a pré-candidatura do pré-candidato a vereador Télio Júnior, e eles são médicos, são quem traz emendas para a saúde. Então, isso acaba que vai pesar, porque vai encontrar nesse candidato uma possibilidade de ajudar o município a resolver os problemas nessa área. Você me perguntou a questão do Pedro Sayun. Isso. Houve sim uma mudança. O Pedro fez uma análise pessoal e ele retirou a sua candidatura, viu que o momento ainda não era de voltar para uma campanha, então ele trouxe a pré-campanha, nós levamos isso, você até participou de reunião até um certo momento. Filiação ao PDT e tudo mais, né? Isso, mas ele fez Você continua no PDT, né, Télio? Sou pré-candidato a vereador pelo PDT. PDT. Então, a gente faz parte do diretório estadual, inclusive. E agora, para aquele que ainda não entendeu, Télio, você não pode mais mudar de partido agora, vai ser candidato a vereador pelo PDT, não é isso? Pelo PDT. Então, voltando à questão do Pedro Sayun, a gente tem aí ele desistindo e o partido lançando uma pré-candidata que é a Mariana Estival, né? Doutora, professora universitária, pessoa que tem um currículo muito grande na área do conhecimento e que vem aí com bandeiras de educação, serviço universitário e tudo mais para poder auxiliar nessa construção. A última novidade é no dia de ontem, ela estava sendo sabatinada ali na presidência da Câmara e fez o anúncio da coordenação de sua campanha, onde foi escolhido o ex-prefeito, professor Pedro Sayun, para ser o coordenador da campanha da Mariana Estival aqui no pleito 2024. Ah, legal. Bom, falando então sobre saúde, você tocou nesse assunto, o PDT é um partido, é liderado aqui em Goiás pelo Dr. Jorge, é isso? Dr. Jorge Moraes é deputado estadual, é o presidente estadual do partido, é médico, é uma pessoa ligada à bandeira da saúde. A sua esposa, que é deputada federal, a Flávia Moraes, é ligada à saúde por ser recordista em trazer emendas para essa área, como líder da bancada federal. Então, tem dito isso a mim, Teles, a gente precisa criar uma rede para poder ajudar a Anápolis, tanto ela na federal, o Jorge na estadual, eu na Câmara, a possibilidade do Executivo, o PDT, ser vitorioso com a candidatura da Mariana Estival, a gente poder entrar num patamar virando a página desse caos da saúde. Então, a gente precisa não só de mente pensante, que conhece a problemática aqui, mas também da solução externa e a ajuda externa concreta, de fato, para poder ajudar nessa situação. E isso nós temos demonstrado voluntariamente com os nossos trabalhos, né, que a gente realiza fora do tempo de campanha, que são mutirões da saúde, a gente vê resultado, porque baixa, às vezes a pessoa está 1 ano esperando exame de ultrassom, não tem o recurso para a rede particular, e um mutirão desse praticamente zera a fila da necessidade. Agora, imagina, nesses mutirões, eu tenho um projeto, só para concluir, eu tenho um projeto que é da legalização desses mutirões no município. Então, a partir de um certo número X de necessidades na regulação, isso aí vai para uma outra lista, que é a necessidade de mutirão daquela especialidade. Então, não ficaria acumulado, por exemplo, 1.000 ressonâncias, Anápolis precisando, 2.000 pequenas cirurgias. Não, a cada 100, bloco de 100, que se forma na fila de espera, o município se torna obrigado a contratar, e aí daria legalidade para eles, para o município contratar, não meramente... Contratar o quê? Não meramente fazer o concurso, mas contratar os médicos especialistas que atuariam naquele mutirão.
Então pode vir um médico, Anápolis está sem essa especialidade, ele pode trazer o médico de Séries, pode trazer o médico de Goiânia, pode trazer o médico do Rio de Janeiro, porém aquele mutirão sanaria a fila de espera e não deixaria a fila que hoje está em 100 chegar em 1.000. Como a gente tem especialidades aqui, que tem pessoas que há 1 ano espera ser chamado, atendido, numa alta complexidade. Muita gente reclama da falta de concurso público, né, Teles? Muitos anos já nessa área de saúde não existe, né? Isso. É claro que a primeira alternativa paralelo a isso, para uma solução, a gente tem que trabalhar a mão de obra, né? Então, concurso público para essa área tem a escassez de profissionais, né? Então, não são todos os profissionais que estão aí. Hoje, a iniciativa privada, ela é uma alternativa muito cobiçada pelo profissional que se forma na área da medicina, ele se especializa e as clínicas particulares vão dar mais dinheiro do que ele atender pelo SUS, né? A consulta pelo SUS, ou ser um concurso ali pelo SUS. Então, você pega todos os concursos a nível de município, Geraldo, o maior salário é o salário de médico no concurso. Então, você paga 10 mil para trabalhar 20 horas, quando para professor você contrata para trabalhar 40 horas pagando 4 mil, 5 mil. Então, assim, e mesmo assim falta especialistas para preencher certas especialidades. Então, a questão do mutirão hoje sendo feito nessa modalidade, seria uma alternativa que solucionaria a boa parte das grandes filas de espera. Legal. Bom, a gente confere a hora aqui no nosso almoço, agora 1h15, 1h15 na Nova FM. Com toda certeza, a gente vai seguindo aqui com o Teles Júnior, falando sobre eleições que vêm chegando. E incrível, né, Teles? Essa é a 11ª eleição municipal desde quando houve, né, a redemocratização do país. Para quem bem se lembra, isso aconteceu justamente em 1985, a partir da emenda constitucional número 25, assinada ali pelo presidente José Sarney. Documentos produzidos na época, inclusive, e permaneceram sigilosos por longos anos, mostram que o fim da ditadura militar não impediu que a primeira disputa eleitoral da nova república em Anápolis, em 85, fosse repleto de relatórios de análise do passe e tudo mais. Quer dizer, Anápolis sempre... Você sabia que no período da ditadura, Anápolis ficou sem poder eleger prefeito, Teles? Sim, não só Anápolis, mas várias outras cidades. Consideradas como de segurança nacional. Isso, a gente verifica, é interessante pegar esse histórico, trazer hoje para a prática, o que está sendo feito da democracia. Essa harmonia entre os poderes, que a corda começou a ser esticada, começou a brigar com o outro e coisas assim, você verifica muito o desvio das funções limitadas na Constituição para cada um deles. Então você vê aí Poder Executivo querendo ser juiz, você pega aí o Judiciário querendo legislar, e você pega legisladores querendo executar. Então você pega a maioria, por exemplo, de candidatos legislativos, as promessas deles eu vou fazer uma praça, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo. O cara não sabe que o papel legislativo não é fazer. Tinha candidato então, em Aparecida, o Túlio Isaac mesmo, estava prometendo um auxílio emergencial para a população, hein? Isso, ou seja, né? Aí você pega executivo querendo também legislar. Agora também tem eleitor que acredita nisso também, né? E quando você pega o judiciário, hoje você pega judiciário querendo fazer as duas funções, prendendo, julgando, ou seja, passando do limite constitucional que determina a nossa democracia. Está ali. Então, esse respeito tem que partir dos exemplos maiorais. A gente verifica aí as questões dos ministros, né, o abuso de poderes, né, 2 pesos, 2 medidas nos julgamentos. Então, a gente já discutiu isso aqui em outros momentos,
né? A gente não é a favor da baderna, não é a favor do quebra-quebra, mas também o exagero das penalidades, situações, pessoas que réu primário, vamos considerar assim, pessoa que tem toda uma história, às vezes de vida, nunca teve numa manifestação, mas por ter um posicionamento político contrário ao que o certo ministro tem, ele é julgado de uma forma totalmente vergonhosa. Agora, só um adendo. Quando o Teles falou em quebra-quebra, você ouviu um barulho aí de quebra-quebra, não foi minha sonoplastia aqui não, viu? É o Frei Valdair arrumando aqui o comitê, o vizinho aqui, a Nova FM, do Novo. Então, não foi, mas... É um abraço ao companheiro. Coincidiu, né? Coincidiu. O Valdair de Jesus, que mais conhecido como Frei Valdair, uma pessoa amiga, pessoa que tem também dedicou muito já para a política napolina, e está aqui perto aqui dos estúdios. Promovendo um quebra-quebra hoje. Uma reforma na sede do partido, né? Legal. É o Novo, né, que ele está? É o Novo, é. Eu pensei que seria para o Novo, hein, rapaz? Foi-me feito o convite, eu até agradeço publicamente. É um partido assim que tem uma viés de muitos ex-vereadores, né? Como é o seu caso, né? Você 2 vezes foi vereador, não é isso? Fui uma. Mas foi suplente outra, né? Suplente. Mas na primeira foi eleito mesmo, né? Eleito... 2016? 16 a 20, né? 16 a 20. Bom, 2016 foi o ano que o Roberto Naves, o atual prefeito, assumiu. E eu estava lendo um dia desse aí que é o mais longevo no governo, hein? De toda a história de Anápolis, vai conseguir completar 8 anos. Né? O Pedro Sayum ficou, na verdade, quase 6 anos, né? Como prefeito. Ele pega a metade, praticamente, né? O Hernani ali. A metade, praticamente, e depois teve um mandato completo. Mas o Roberto, 8 anos. Você tem como fazer uma análise, assim, por alto que seja, aí da atual gestão, Teles? Olha, para falar da atual gestão, a gente espera ele concluir, né? Ele concluir os 8 anos, até porque tem muita coisa para entregar. E que ele diz que dá conta de entregar. E a gente torce por isso, que realmente são obras necessárias, e ele arregaçou as mangas, está tentando aí fazer, e que a nossa torcida é para que faça as conclusões. Então, fica assim, para fazer uma análise política, seria interessante a conclusão, depois que concluir o governo, a gente fazer aí uma retomada de tudo aquilo que tem sido colocado. Bom, a hora a gente confere aqui no nosso almoço, que é da hora, 1h21 aqui na Nova FM. Falar um pouquinho sobre o nosso terminal rodoviário. Você está sabendo aí que o terminal rodoviário Josias Moreira Braga, a rodoviária de Anápolis, né? Passou, né? Mudou de comando, passou a assumir oficialmente os cuidados da manutenção e conservação, a sociedade, a Sinarte, né? E desafios e o estado precário em que o local se encontra. Tem até gente morando ali dentro, hein, rapaz? Que coisa. Gerente-geral da empresa, o Selma Oliveira, afirmou que, embora esteja muito contente, vistoria na licitação, bom, aquela rodoviária no começo era tão bonita, né, o Teres? Eu fiquei assim, mesmo não morando à época, só vinha a passeio aqui mesmo em Anápolis, e utilizei várias vezes o terminal, e achava um lugar agradável, bonito. Quem te viu, né, rapaz? Ficou no estado que se encontra atualmente, né, Teles? A gente acredita que é um dos passos necessários de regeneração, renovo, e que passou da hora de um olhar de cuidado. A rodoviária de Anápolis é um espaço muito grande. E muito bem localizada, né? Tem muitas possibilidades, ao lado de um shopping, muito bem localizada, tem estacionamento adequado. Então, vários projetos podem ser desenvolvidos ali. Então, uma parceria público-privada seria ideal para poder fazer acontecer, gerir, ter uma certa exploração econômica controlada pelo Estado. Não sou a favor de passar definitivamente a iniciativa privada, tudo, o 100% do controle, mas de formalizar uma parceria público-privada em que o controle maior
fica na mão do Estado, mas que parte da administração, do cuidado, né, da zeladoria, vem assim da iniciativa privada, porque aí vai ter características e explorar com certeza o potencial que ali consegue render. Você está lembrado de uma ideia de se fazer o terminal rodoviário ali no bairro de Lourdes, na BR mesmo? Você está lembrado disso? Sim. Você acha que não seria uma boa ideia mesmo? Porque muitos ônibus, né, muitas linhas, né, reclamam, né, principalmente as interestaduais, de ter que entrar todo o trajeto urbano aqui da cidade para se chegar ao terminal. Por ali ficaria, né? Sim, o ideal seria isso. A gente poder fazer. Anápolis não tem um anel na cidade. A gente poderia pensar nesse anel que trabalha a cidade por fora, e nesse anel trabalhar justamente as cargas pesadas, né? Trabalhar os carros de volumes pesados. Então, um especialista, mobilidade, isso aí a área técnica seria consultado, mas projeto para ser pensado dessa forma, eu acho que seria o ideal. Trabalhando Anápolis nessa circunferência, até porque um trabalhador de uma área que vai trabalhar Jaiara, Daia, a gente ter que cortar a cidade. Então tem a possibilidade por fora. Já tem parte dela que vai a BR trabalhando, mas a outra parte não tem esse fechamento. Então seria ideal se a gente pudesse fechar Anápolis nesse anel, nessa circunferência, em que desse acesso rápido, os veículos longos, né, carga pesada, trafegaria nisso, as empresas de KNAI, né, de atividades com essa logística, ficariam nessa extremidade, até para acesso melhor, e dentro mesmo a população desenvolvendo aí a parte de moradia, a parte de bem e serviço, de compras e assim por diante. O terminal continuaria onde está mesmo? Você acredita que é uma boa ideia? Ali. Você fala o terminal urbano. Isso. Não rodoviário. Não. O urbano também, porque eu já vi muitas teorias Agora, defendendo que o terminal urbano já saturou onde está ali, né, nas imediações da Praça Americana do Brasil. Isso. Eu acredito que aquele terminal tem que continuar. Ali. Agora, a logística dele ali é centralizado todas as linhas ali. É isso que o trabalho congestiona. A gente precisa nos terminais periféricos. Então, até esse anel, seria trabalhado os terminais periféricos. Então, esses terminais periféricos, as pessoas faziam as modulações com uma passagem nos terminais periféricos. A especialista consegue desenhar isso muito bem. E que a pessoa não precisaria passar pelo terminal central, porque o centro necessita de um terminal central. Porque se tirar o terminal central, aí você vai ver um certo congestionamento de carro. As pessoas precisam chegar até o centro. Então elas vão começar a chegar o quê? De carro, de moto, e assim por diante. Então vai aumentar mais. Então o transporte público tem que ter prioridade nisso. Então, agora tem que melhorar. Esses terminais periféricos seriam alternativas para desafogar o terminal central e que, com certeza, o papel que hoje as pessoas defendem retirar o terminal seria contemplado. Não precisa retirar o terminal, precisa transformar ele em mais uma estação central que é apoio às periféricas. A questão dos aplicativos aí, o transporte por aplicativo, você acha que está desvalorizando? Quer dizer, diminuiu muito, né? Você vê que, às vezes, que estou aqui com o Robson Torres, parece que em relação a 10, 20 anos atrás, houve uma redução de público, né, de consumidores, de passageiros, em cerca de 60% com os dias atuais, e a população aumentou, né, Teles? Sim, a facilidade hoje para você usar um transporte de mobilidade de carro é muito fácil, está na palma da mão.
Então, e barateou. Então, pequenas viagens você faz com esses aplicativos. Mas hoje o transporte urbano ainda é a escolha para longas viagens. E a tendência vai ser essa. Você diz até dentro da própria cidade? Dentro da própria cidade. Então você pega de um bairro muito longe do outro, o transporte público é mais barato. Se você pegar por aplicativo, sai muito mais caro. Dependendo, se for de 2, de 3, né? Assim... se for compartilhado. Uhum. Mas quando é pequenas viagens, né, daqui para o centro, assim, então sai mais barato a questão dos aplicativos. É claro que entra a competitividade. Você vai dentro de um carro, ali no banco de trás, ouvindo uma música, às vezes com o ar-condicionado ligado, é diferente de você ter esperar, um transporte, né? que você tem que às vezes não tem ainda o ponto de ônibus adequado, né? Eu ouvi dizer que existe até Wi-Fi nos pontos de ônibus, mas eu nunca vi ninguém usando esse Wi-Fi. Mas precisaria melhorar essa questão desde a estação até também a legalidade dos ônibus. Agora, isso é culpa da empresa? A empresa ela depende dos recursos para poder usar isso. Então, se você pega o recurso que entra para poder aplicar em serviço devolvido, isso também vai entrar contrapartida de aumentar as passagens, porque como você citou a entrevista com o Robson, e ele disse que diminuiu as procuras, diminuindo as procuras, diminuiu a clientela, diminuiu o faturamento da empresa. Com isso, fica menos dinheiro disponível para poder utilizar nos investimentos. Então, precisa entrar, hoje já há uma política pública de mobilidade urbana, do próprio fundo do Estado financiando isso. Então já há recursos da União, já há recursos do Estado, aqui mesmo da região metropolitana, no Estado de Goiás, tem recurso para isso. A Anápolis ficou de fora, infelizmente, fica aí até a deixa para os 4 deputados estaduais, que precisa buscar esse fundo da mobilidade, do transporte, para a cidade de Anápolis ser contemplada também. Então, a gente ter esse recurso aplicado, e esse recurso aplicado, melhoria no ônibus, com conforto, com mais horas passando, com mais tempo, exatidão nos horários, com certeza as pessoas vão voltar a usar o transporte público. 1h31, aqui no nosso almoço, que é da hora. Geraldo Fleury, com o nosso almoço é da hora. Bota pra ferver! Assim, hoje você nem vai precisar jantar. É hora do almoço. A Norte Sul Pneus, sua revendedora oficial Goodyear em Anápolis, Goiânia e região, tem a linha completa de pneus Goodyear para veículos de passeio, sempre com os melhores preços. Norte Sul Pneus, ligue 3327-1020. Paz no trânsito começa por você. Vem aí o 16º Baile da Amizade da APAE Anápolis. Uma noite de diversão e solidariedade em prol da manutenção das atividades da Escola Maria Montessori, que atende mais de 400 alunos com deficiência intelectual e múltipla. Animação, banda escala especial. Dia 7 de junho, a partir das 21 horas, no Centro de Convenções de Anápolis. Informações e vendas, fone e WhatsApp 3098-2525. Você é nosso convidado especial. A hora a gente confere aqui no nosso almoço, agora 1h32. Gente que vive chorando de barriga cheia. Eu não choro de barriga cheia, não. Almoço todos os dias no gostoso barriga cheia, aqui na unidade barriga cheia da Mato Grosso, no Jundiaí. Você sempre almoça no barriga cheia também, né, Télio Júnior? Sim. Sim. Uma qualidade de comida impecável, ambiente legal, atendimento, né? Então, também uma das nossas escolhas. Pois é. Você é nutricionista, não é isso, Teles? Isso. Inclusive, me contou, até mostrei sua foto. Não te conheceu, o pai dela, o pai da Tatiana, o Valdir Mamed, mas você me disse que foi instrutor, não é isso? A última vez que tivemos aqui. Foi instrutor da Tatiana, é isso? Não, eu não fui instrutor. Você me perguntou se eu fui instrutor. Pois é, eu esqueci. Eu também tenho tanta coisa na cabeça que eu vou esquecendo. Mas eu vou responder de novo, eu não fui instrutor. Mas foi o que então? Não, eu sou amigo mesmo só da questão de profissão. Ela também é nutricionista. Mas ela fez nutrição aqui em Anápolis, né? E você fez onde? Eu fiz em Goiânia.
Fiz em Goiânia. Nas escolas É o diferentes. que é? O EG? O que é? Fiz o FG. O FG. É. Ah, e aqui a Anápolis tem? Tem, na Anhanguera tem, na Uni Evangélica tem. São cursos bons. Nutricionista é uma profissão bastante necessária para a sociedade? E como? Hoje as doenças vêm pela boca, né? Se você controla aí a alimentação, você está controlando boa parte do seu bem-estar, da sua vida, da sua saúde, dos seus índices de colesterol, glicêmicos, todos é pela comida. Legal. Até chegar ao ponto de você usar o tratamento medicamentoso, você já passou por uma terapia alimentar. Se você na terapia alimentar conseguiu vencer, você nem precisa do medicamento. Então barriga cheia serve até como remédio, é? Bom, hein? Fala isso para ele que agora ele vai conhecer minha foto. Ah, certo. Barriga cheia, cheio sempre, desde 1990, de qualidade com regularidade, servindo a comunidade anapolitana. ZYD 236, Rádio Nova FM, 87,9. Emissora da Associação Cultural Vida Nova, Anápolis, Goiás. Vem aí o 16º Baile da Amizade da APAE Anápolis, uma noite de diversão e solidariedade em prol da manutenção das atividades da Escola Maria Montessori, que atende mais de 400 alunos com deficiência intelectual e múltipla. Animação, banda, escala especial. Dia 7 de junho, a partir das 21 horas, no Centro de Convenções de Anápolis. Informações e vendas, fone e WhatsApp 3098 2525. Você é nosso convidado especial. O Jardim Supermercado veio pra ficar no bairro Boa Vista, ao lado do CT do Anápolis. Chegou com promoções diárias, com ambiente climatizado e atendimento 5 estrelas. Siga no Instagram jardins.supermercado e faça suas compras na Rua Argentina, quadra 15A, ao lado do CT do Anápolis, no bairro Boa Vista. Bom, vamos então conferindo a hora aqui no nosso almoço. Junta um pouco do Geraldo 1h35. Fleury de cá, coloca mais um pouco de fome, de notícia de lá, e aí mistura tudo com a sua audiência. Fica da hora essa receita, viu? Por isso que aqui, nosso almoço é da hora. Vamos conferir a hora certa, então, 1h36 aqui no 1h36 aí no seu também, Teles. Você está sendo... Você está hipnotizado pelo celular também. 1h36. Rapaz, o que tem de gente reclamando desse batidinho. Tá saindo batidinho. Mas é da nossa música. Não, diz que é o batidão das paredes mesmo, né? Estão dizendo aqui, obra que tá ruim. Mas para combinar, a gente tem até a música tema. A música tema. Então, silêncio aí. Muita gente dizendo aqui que tá bem chato, adora mesmo, tá na nossa sintonia, dizendo que tá chato você entrevistando convidado, esse barulho incomodando, até eu que estou aqui. Bom, vamos levando. Hoje eu resolvi ficar zen, calma, zen estresse, zen numa boa. Você é um cara bem zen, né? Tem que levar a vida assim, né? Tem que levar a vida assim. Lá em plenário, nunca estressou, não? Alguma vez? Já estressei. Mas mandou assim a pessoa, vai lavar a boca antes de falar meu nome, algo assim desse tipo? Não, a gente às vezes acelera um pouco a fala, às vezes dá aquela vontade de aumentar o tom, né? Mas eu acho que o debate é a melhor forma, o diálogo é a melhor forma de chegar a uma conclusão. Se você não chegar pelo convencimento, por mostrar os seus argumentos, não vai ser na força, não é humano isso. Mas às vezes também se ficar com muita passividade, coisa e tal, ninguém acha que você é mole, né? Sim, mas aí vai dar análise, né? Às vezes você pode ser durão sendo bem educado, vamos assim dizer, né? Rapaz, é difícil isso, hein? É muito difícil. Bom, vamos falar então sobre, logicamente, a campanha que está se avizinhando aí. E muita gente dizendo que mudou-se o modelo de se fazer campanha, agora a coisa é mais via rede social, não sei o quê. É realmente assim mesmo? Tem muita gente... Eu tô achando que tem muita gente achando que rede social vai fazer milagre, viu, Teles? Você não sente um pouco isso, não? Eu acredito, a rede social,
dá para ver que é muito importante em tudo hoje. Vou te dar o exemplo do comércio. O comércio, as vendas varejistas presenciais caíram muito. Elas se tornaram hoje as vendas online, né? Então, hoje, a venda por aplicativos, por esses sites, se tornou bem maior do que as vendas presenciais. Enfim, migrando para a política, que é a sua pergunta, o eleitor hoje ele está pesquisando a vida do camarada na rede social, que está na palma da mão dele, Geraldo. Então ele vai até nós estamos, né? Você vê, Então- estamos no Instagram, no YouTube, e também no Facebook. Tudo isso não deixa de ser transmissão, é rede E aí social. a pessoa te dá o feedback agora, tá falando É. assim, olha, tem um batidinho, ó, tem isso, tem aquilo, Já falou aqui. legal. Então, assim, o retorno é muito rápido. Você acha, a então, rede já que social- voltando já que você gosta muito de voltar, às vezes, voltando ao assunto comércio, você acha que está fadado ao fim aí o comércio presencial, Teles? Não, jamais. A gente tem uma situação que é a mesma coisa, e aí eu pego para te responder a parte política também. O presencial, ele vai ser validado pela rede social. Então não adianta você ir para a rede social sem conteúdo. O conteúdo da rede social, ele é presencial. Ele é prático. Então não adianta você falar uma coisa na rede social e não ser na prática. A não ser aqueles casos esporádicos. Mas aí a pessoa já se tornou um combatente, um ativista só pela rede social. E eu vou te dar o exemplo do Gustavo Gayer. Né? Um cara que fica ali 24 horas, mas era youtubers, mas na parte prática ele tem todo aquele trabalho de estúdio e tal. A mesma coisa eu perguntar para você, você tem trabalho de vir fazer programa aqui? Como é Claro que é? que tem. Nossa, e como tem? Para começar o trabalho, teve que ligar tudo isso aqui, teve que montar isso aí. Não, teve não, que não, muito fazer antes várias disso, coisas. muito antes tem A programação. Não, imagina só. Ontem mesmo você é prova cabal disso que falamos de viva voz, não foi nem mensagem. Foi você que sugeriu falarmos de janela partidária. E eu viajei, já tive um devaneio musical, me lembrei do batidinho na janela. Isso já é trabalho. E depois tive todo um trabalho de pesquisa, é muito mais do que isso aqui. Então, o posicionamento na rede social, mesmo que a pessoa ali, aquilo se torna um trabalho. A pessoa, para criar um conteúdo de rede social, ela tem que pesquisar, ela tem que ter toda uma forma de estudo. Às vezes não é só. Mas deu na para maioria notar das que eu vezes não tive é esse só trabalho? uma Deu para pessoa. notar isso, que eu tive esse trabalho todo? Deu para notar, não? Não, sim, tanto que o resultado saiu. Né? Então, ontem mesmo você já tinha me mandado música, você já tinha me mandado a temática. Ontem mesmo você já tinha feito toda a pauta da programação de hoje. Pois é. Isso é trabalho. É verdade. Né? Então, não é somente essa hora aqui. Assim também como a rede social, não é só pegar o telefone, levantar, começar a gravar o vídeo e sair falando. Não, você tem que saber o que você Mas vai tem falar. gente que faz isso, né? Você Mas não sabe. dá resultado. Dá. Às vezes tem umas besteiras que dão. Ontem mesmo tava Não, vendo. mas aí aqueles casos, aqueles pontos fora da curva, né? Não Aqueles sei, acidentes. viu? Ontem Aquelas mesmo. pegadinhas no Faustão. Não, aquilo ali ainda tem uma produção, né? Aí o que acontece? Que tem uma produção grande. Rapaz, falando nisso, você viu o Faustão? Tomei até um susto esses dias. Eu tô vendo o noticiário atrasado. Ele fez um novo implante, sabia disso, Teles? Não. Agora de rins, cara. Nossa Senhora. Aí quando a pessoa começa assim, é difícil, né? Foi de coração uns 3 meses atrás e agora de rins, né? Se você citou um artista que tinha uma presença física todos os domingos à tarde e que raramente a pessoa que fazia sucesso, você pediu, peraí, você já foi no Domingão do Faustão? Então você não tem sucesso ainda. Pois né? é. Hoje não, hoje o estourado é o quê? Peraí, quantos milhões de visualizações? Então, o estourado não é quem foi no programa da TV à tarde, é quem tem os milhões de visualizações. Coisa que eu também duvido muito, né? Porque para mim, isso aí tem uma tramóia por trás. Esses dias um tal de Zé Boiadeiro lançou uma música, né, num dia, não completou 24 horas, ele já tinha 1 bilhão de visualizações. Acho muito difícil uma coisa dessa. Humanamente impossível uma coisa, né? Eu vejo com tanto ceticismo. Porque a tendência é quem consome, né? A pessoa consumir entretenimento, consumir coisas nada a ver. Você pega ali, você posta uma coisa séria de conteúdo, não vai fazer sucesso. Mas você colocar ali uma coisa engraçada, uma tragédia, uma coisa assim, aí
Aí dá. Pois é, mas isso estoura. não reflete a que ponto chegou o ser humano, não? Sim. Não é triste? É quem consome. Não Você é tem triste? ali um conteúdo, por exemplo, que às vezes melhora a capacidade, a performance da pessoa. Você tem ali poucas pessoas consumindo. Você tem uma outra ali que não vai te ajudar em nada, pelo contrário, é lixo na sua cabeça. Não, Você tem milhões. Ontem mesmo viralizou uma mulher, nem bonita nada, aí dizendo que foi na noite de Goiânia, e assim, já aquela coisa bem leviana mesmo, né? Assim, sem fundamento algum, dizendo que nunca viu um lugar com mais metro quadrado de homem feio no Brasil. Putz, com coisa que era a coisa mais linda. Eu fiquei olhando, meu Deus, e aquilo, milhares de visualizações. Eu falei, mas que falta de sei lá, né? Não sei. Parece que a idiotice venceu, hein? Essa é a impressão que... São essas situações, por exemplo, você pega qualquer situação de mais relevância, às vezes que interessa para o conteúdo, para a rua, para o posto de saúde do seu bairro, o tributo que você vai pagar mais, que vai pagar menos, isso aí a pessoa não para ouvir nem para prestar atenção. Mas se for a notícia do chifre que o Belo recebeu da Graciane, né? Aí... aquilo ali toma conta e chora junto com o Belo e até compõe música junto. Você acha que tem saída para isso, ô Teles? Como assim? Um dia, você acha que vai se mudar isso? O povo vai ser diferente disso? Eu acho que vai mudar as plataformas. Mas a idiotice vai continuar a mesma. A rede social, a tecnologia hoje está mudando muito. A inteligência artificial chegando, sendo realidade. Então, mas não é nem nesse sentido que eu estou te perguntando. Estou perguntando no sentido das pessoas terem mais... Aí é o nível de educação, o nível de cultura da maior população. Aí isso aí é uma história, né? Aí é uma história cultural. É o que todo agente político tenta mudar. A gente sempre quer melhorar os nossos índices educacionais, a gente sempre quer que nem todos, né? Nem todos, né? Nem todos, mas o que a gente preocupa é que as nossas escolas sejam as melhores, que os alunos passem lá nas Olimpíadas de Matemática em primeiro, que os índices nossos sejam os melhores, não apenas algumas escolas, mas todas as escolas públicas, principalmente. Então, mas isso, nem todos, né, tem isso como prioridade. A pessoa termina, às vezes, uma campanha política que ela já começa a pensar nos votos daqui 4 anos. Certo. Agora, eu vejo o seguinte, que hoje em dia, por exemplo, ninguém mais fala nas novelas, né? Houve um tempo que a idiotice toda era formada pelas novelas da Globo. Você lembra disso ainda, ô Teles? A novela, o novelo, né, é a reprodução da sociedade. Então elas reproduziam aquilo, elas reproduzem a sociedade. Mas não tem mais o mesmo peso. Você acabou de falar aí na separação do Belo e da Graziella, isso aí dá muito mais peso que novela de Globo hoje em dia. Mas eu fui de um tempo que acompanhava assim, eu me lembro que eu trabalhei num determinado lugar, e todos os dias eu vi uma moça chorando ali na recepção, sabe? Meu Deus, o que é isso? Aí Era novela. Era, rapaz, acompanhando lá, não sei o quê. Agora, interessante disso é a narrativa. Sempre vai ter uma narrativa fictícia. Então, antes da novela, era os livros. Era aqueles folhetos que se reuniam na praça e contavam ali um capítulo por dia. Agora então são as redes sociais. Hoje a narrativa só mudou o canal. A idiotice continua a mesma. Vamos assim, eu acho que tira a pessoa do... Agora, para cada pessoa, ela vai do tempo que ela dedica a isso, né? Mas e aí começa a fazer mal também. Com certeza. Bom, a hora, a gente confere aqui no nosso almoço, 13 minutos faltando para as 14 horas, 1h47 aqui na Nova FM. Vamos seguindo então com o Teles Júnior que vem aí, candidato a vereador. Pré-candidato, né? Não pode nem se falar, né, rapaz? É só candidato. Não. Isso até mesmo proibido, né, Teles? Proibido. Esse é um período que você pode dizer que é pré-candidato, né? E não pode ter o pedido de votos explícito, né? Explícito. E também não tem nem número. Tomar cuidado com os abusos de poderes econômicos na pré-campanha e demais coisas. E tem gente que abusa mesmo, né, rapaz? A gente vê. Com certeza, com certeza. Você acha que já começa a usar poderes
de muita papelaria, né? Muito papel já impresso, pessoa que consegue distribuir na cidade muito. inteira Você não material. acha? Isso deu uma diminuída boa, não, Teles? Porque mudou o canal, né? O canal agora chega mais pelo celular do que pelo... Mas ainda prevalece, né? Ainda é o conteúdo que ainda é entregue. Certo. Agora, eu acho que também cansa muito às vezes, né? Na rede social tem lá o valor, coisa e tal, mas tem umas pessoas especificamente que não sabem usar, né, rapaz? Há um exagero, né? Um excesso de mensagens. Não sei se você passa por isso, né, Teles? Sim. Hoje tem muito... Se você pega os diversos aplicativos, você tem... Eu tenho todas as notificações não permitidas. Não fica me notificando, não. Chegou uma notificação, chegou uma mensagem nova no WhatsApp, aí já notifica você na área. Chegou lá no Instagram, já notifica. Aí já tem gente que coloca até para buzinar, né? Então o celular fica pipi, 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 as notícias chegando. Então, mas você fez eu acho que isso transforma um cansaço. Você eliminou o som? Cada aplicativo, além do som, a notificação da área. Cada aplicativo te pede uma permissão para você ser notificado. Tem também aqueles aplicativos que às vezes você não vai mexer nele diariamente, nem atualizar ele. Então você pode até desinstalar ele. Às vezes você pode até instalar ele só quando vai usar. Às vezes você usa uma vez por mês. Tem outro aplicativo que você vai entrar, você determina entrar ele uma vez por semana. Então você não deixa ele na sua tela principal. Você está falando de configurações e tudo mais, eu né? Estou falando de uma organização da agenda do tempo. Eu mesmo, cara, eu desprogramei tudo quanto é som, vibração, notificação no meu celular. Ótimo. Acredito que você está vivendo melhor. Não, porque não tem condições. Até mesmo você está trabalhando aqui. Tem gente que parece, sei lá, um verdadeiro trio elétrico na mão, né? Quando começou aquele sinalzinho do WhatsApp, que aquilo estava em voga, eu já não estava mais suportando aquilo, hein, Teles? Aí, aquele barulhinho, nossa senhora. E parece que está caindo um pouco de moda, eu tenho notado isso, que as pessoas, no geral... Vai mudando, os canais vão mudando. É aquilo que falo, daqui 2 anos, 5 anos, você não sabe. O Twitter já foi febre, hoje nem existe mais Twitter, hoje é X hoje está recebendo uma perseguição. Você fala de X. Então é hoje... X ou X que você fala? Eu chamo X também, né? Eu chamo X. Tem gente que tá falando X. Então, assim, acaba que é aquela que o Moraes está pegando o pé. Do Elon Musk, né? Então, assim, acaba que isso aí vai mudando. Daqui a uns dias o Instagram já não vai existir. É o conteúdo que você tem que prezar e ser o seu principal sobrevivente. Eu me lembro muito bem, a época que comecei, inclusive, a mexer com novas tecnologias, aí me lembro bem o bate-papo da UOL, rapaz, era um sucesso. A melhor coisa que tinha. Né? Não se ouve mais falar, né, rapaz? Não, tinha um Orkut, tinha um Mirk. Já era. Você é da época do Orkut? Do Orkut, cara, do MSN. Você não foi da época do Orkut, não? Eu namorei com a minha esposa pelo MSN. Era normal, né? O nosso namoro foi MSN. Não, começou no bate-papo da UOL, né? Não, fala a verdade. Eu acho que tinha Ball, uma coisa assim. Ball também, Ball, tinha o Terra, né? Mas o mais famoso existe. Entra na sala de bate-papo tal. Cidades, aí né? Aquela sala lá, tinha lá. Existe até hoje, mas parece que virou uma coisa assim que não chama mais muito até. Longe, muito longe. Agora, mas são as Agora, você falando, e lembrei-me até aquele dia lá que juntos estávamos ali no shopping, né? No Ana Shopping. E estou fazendo até uma ligação. Você teve no dia do vereador, na Câmara dos Vereadores, Teles? Eu não me lembro de ter visto você lá. Isso, naquele dia que teve a homenagem, né? Isso. Naquele dia eu também fui homenageado em Goiânia, numa homenagem do Dia do Nutricionista. E aí você não teve, né? Tanto eu como minha esposa, nós somos nutricionistas e fomos pelo Dr. Jorge homenageado. E caiu bem no dia. Só que chegamos lá no final, mas já estava no final. Pedro Sayão estava também nesse dia do vereador, aqui na Câmara e também lá no Cine. E o que eu estou querendo dizer, no geral, é o seguinte: pude observar no dia lá da Câmara dos Vereadores e também naquele dia lá no cinema, que eu creio devia ter no mínimo umas 100 pessoas ali, né, no cinema, não é isso? Ou mais. Eu sei, Teles, que eu observei que ali naqueles ambientes, diferentemente de, por exemplo, vamos traçar um paralelo aqui com a Praça de Alimentação do Brasil, Park Shopping, não vi ninguém assim, hipnotizado por celular.
Parece que as pessoas estavam ligadas mesmo no que estava acontecendo, tanto lá no cinema, que foi um evento comum a nós dois, quanto ali na Câmara dos Vereadores. Me parece que em ambientes que, digamos, o nível cultural é um pouco melhor, esse envolvimento tão forte assim com tecnologias atuais é um pouco mais distante, hein, Teles? Depende até da sua, talvez o gerenciamento do tempo. Você toca no assunto, porque o grande consumidor de tudo que aparece na rede social, às vezes preenche o tempo daqueles que têm o tempo disponível. Ou então começam a tomar tempo de alguma coisa, do seu trabalho, do seu serviço. Igual você está ali numa reunião, como aquela do cinema, muito importante. Você vai deixar de dar atenção para aquela reunião, para poder começar a consumir coisa que você nem sabe o que é. Mas tem gente que faz isso. Eu tô Tem gente que faz cansado. Rapaz, esses dias eu estava aqui conversando com 3 pessoas aqui mesmo, na recepção da emissora. Aí a pessoa falava uma coisa, prestava atenção, na hora que eu ia falar, os 3 viravam, quer saber de uma coisa? Bom dia para vocês, e fui embora. Mas o que foi, Geraldo? Apelou? Eu não, vai ficar falando para as paredes? Até uma falta de educação. Você está aqui, você olha aqui hoje o aparelho, você entrou aqui, você vê a hora, você vê sua agenda. Temperatura. Tem agora às 14, agenda. Você vê temperatura, você vê mais ou menos isso. Se você coloca notificações, Geraldo... Eu sei. Isso aqui se torna uma coisa que você não tira mais o olho dele, do aparelho. Quando você tem esse hábito, né? Quando não tem... Então, agora, vai depender também. Às vezes a pessoa tem o seu negócio online. Para ela é vantagem saber se está chegando um cliente novo. Mas ela trabalha com aquilo. Então, aí entra o que muitos especialistas estão dizendo. Você está usando a seu favor? Porque isso aqui, se você souber usar, você começa a ganhar dinheiro. Então, se você usa a seu favor, ok, você pode ir no tempo comercial, tá ali dedicado àquilo mesmo. Você está fazendo produção, você está produzindo, você não está consumindo. Então, há uma diferença entre essas duas coisas. Outras situações é você achar textos, resumos, contextos, você que trabalha com produção, né? Então, hoje a inteligência artificial te auxilia muita coisa, né? Você sabendo usar, você tem uma formação de pesquisa muito grande. É claro que até a pesquisa que a inteligência artificial te traz, você tem que filtrar a fonte que ela está te trazendo. Né? Mas te facilita muita coisa. Facilita, né? Eu sou daquela época que a gente ia ali para a Praça do Avião... Americano do Brasil. Você não consigo chamar de avião, rapaz. A Praça Americana do Brasil, e ficava pesquisando a Barça, né? Eu sou desse tempo também, então, Delta La Rose. Então hoje a gente... É claro que é um ambiente... Sente saudade disso? Levei já minha filha lá. Sente saudade disso? Olha... Era um ambiente legal, viu? Não, mas eu, sinceramente, eu prefiro do jeito que agora, tá. Se voltar hoje, é complicado, porque, queira ou não, a geração sua, você tem que acompanhar. Mas é muito mais prático hoje em dia, né, o Teles? O tempo de leitura, eu gosto daquele ambiente ali. Sim, tá o ambiente, centro, sim. Aquela biblioteca, a Zeca Batista, ela é tão legal que ela está no centro da praça. Eu já fui várias vezes ali. Mesmo que tenha o barulho ali dos ônibus um pouco distante, mas o ambiente é tão agradável. É verdade. Daquele cheirinho de livro, vamos assim dizer, é tão bom que você a hora passa, você não vê. Eu sei, já passei muito tempo ali, muito interessante. Já devorei vários livros ali. E eu acho que deveria ser, inclusive, fomentado, até mesmo se você quiser entrar no computador ali, é um ambiente interessante, continua sendo interessante, né? Até mesmo para esse tipo de pesquisa virtual, digamos assim, né, o Teles? A virtual já tem que ter o preparo da questão da luminosidade da tela. Não, eu digo você mesmo, você com seu notebook quiser entrar lá, fazer sua pesquisa, coisa da... O ambiente, ele continua sendo agradável. Com toda certeza. Bom, a hora a gente confere, 3 minutos faltando para as 2. O batidinho na janela. No dia que tivemos aí Del Monte Amaraí, o batidinho na janela, falamos sobre janela partidária, falamos sobre a biblioteca municipal, falamos sobre as novas mídias, falamos sobre a candidatura do Teles Júnior a vereador, falamos sobre o PDT, falamos sobre tantas coisas, né? E claro, receber o Teles é uma forma de exaltarmos esta cidade que amamos. Eu tenho certeza que eu amo, viu, Teles? Anápolis. Eu também tenho um aconchego aqui,
eu tenho meus amigos, as pessoas que a gente troca informação, a gente compra. E hoje a você gente me contou uma vende. novidade, hein, rapaz? Você conheceu sua esposa, então, pelo MSN, hein? Mas era o MSN da igreja? Não conheci ela por lá. Boa parte do relacionamento de namoro foi por lá, porque ela morava em Goiânia e eu morava em Anápolis. Mas eu conheci na monitoria, eu fui monitor de histologia dela. De histologia? Na faculdade. Na faculdade. Então eu fui chamado por ela para achar alguma coisa lá no microscópio, não achei, enrolei, Rapaz, mudei de assunto e o assunto rendeu até hoje do ex-nenê. Você sabe que eu tenho saudade do MSN, eu achava legal aquilo, rapaz, né? Mas hoje o WhatsApp é muito melhor, né? Mas parece que assim, banalizou tanto que não tem o mesmo charme, né? Não sei. Eu também conheci namorada ali pelo MSN. Eu tenho boas recordações do MSN. Mas as coisas mudam, né? Vão em frente. Muda, claro. Hoje você vai ligar o computador, você vai conectar a internet, você não fica esperando mais aquele barulhinho, né? Da conexão, você lembra? Lembro demais. Ligava Nossa, o telefone. quando era discada, né? Agora, É. E você lembra o tanto que demorava também para iniciar o Windows? Era uma coisa de louco. Você tá nostálgico hoje, né? Vambora, Teles, valeu. Vambora. Obrigado aí pela participação. Teles Júnior, grande Teles Júnior. Amanhã eu tô na dúvida se vem, se não vem, se trabalha, se não trabalha. Amanhã é dia do trabalho, né? Falando nisso, lembrei de uma música aqui, rapaz, que exemplifica bem isso aí. O que muito brasileiro pensa sobre o trabalho. É o Martinho da Vila. Se eu vier amanhã, eu vou vir com essa música daqui, ó. No dia do trabalho. Vamos trabalhar, minha gente. Grande Martinho da Vila, né? Malandro. Na segunda-feira não vou trabalhar. Mas fui, né? Hoje eu vi. Na terça não vou pra poder descansar. E amanhã, hein? Amanhã é quarta. Na quarta preciso me recuperar. Então vou me recuperar amanhã. Não sei se vai. Valeu, Teles. Grande abraço. A gente volta a se falar aqui pelo mundo da comunicação. Vambora, gente. Aí vem o PH com a tarde musical. É claro, e assim, britadeira. O que é, Teles Júnior? Você foi, mas voltou? Eu posso mandar um abraço aqui? Deve, velho. Deve. Vou mandar um abraço aqui para minha esposa, a Sheila, já que a gente falou aqui algumas partes, né, para as minhas duas meninas. Só um abraço, mas você tá a Ana Beatriz econômico. e a Ana Laura. Não, vamos lá. Vou mandar um beijo bem forte e profundo. Tá certo, então. Valeu, Teles. Obrigado. Forte abraço, hein? A gente vai, mas volta. Aí vem ele, PH. O nosso grande PH.